Será que existe essa diferença entre a matemática e o raciocínio lógico matemático? Será que existe? Eu sou o professor Fred Viana, fundador do método Força, que é a nossa fórmula de otimização e revisão para a conquista da sua tão sonhada vaga. Aonde? Na Polícia Militar de Minas Gerais. Será que existe essa diferença? Vamos analisar, ver se realmente existe uma diferença. Porque aqui no nosso método, você começa do zero. Lembre-se que você do zero vai chegar à sua tão sonhada vaga, a tão sonhada aprovação na Polícia Militar, através dessa nossa fórmula. E a nossa fórmula nada mais é do que a construção de conhecimento. É subir mais um degrau, é colocar mais um tijolo no muro, é colocar um pingo mais ali no nosso copo de conhecimento. Então vamos aprender aqui agora qual a diferença da matemática e o raciocínio lógico matemático. Muitos acham que não há diferença, mas no fundo há diferença. Uma diferença clara que eu gosto de exemplificar são concursos. Por exemplo, o concurso das Forças Armadas. Eu fiz o concurso da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Lá não se cobra raciocínio lógico matemático, se cobra a matemática pura. Então a matemática é científica. Então lá é conhecimento realmente matemático e não simplesmente da lógica. Então lá você tem que aplicar fórmula, tem que aplicar lá gráfico, tem que aplicar o conhecimento e resolver. É um conhecimento mais, digamos assim, menos aprofundado do que o raciocínio lógico. Por quê? Um exemplo, uma questão de função. Você sabendo ali como sair da questão de função utilizando alguma fórmula, ou função de segundo grau, ou função de primeiro grau, ou função logarítmica, você sabendo ali a maneira que se resolve a função, chegará rapidamente à resposta. O raciocínio lógico matemático não, ele é um pouco mais aprofundado. Como assim? Então a mesma questão de função, não basta apenas conhecer uma fórmula, mas basta eu saber o caminho que vai levar para aquela fórmula. O caminho que vai fazer eu saber naquele problema, interpretar aquele problema, que no final eu talvez use um gráfico, talvez uso só contas básicas, exemplo, uma expressãozinha numérica ou uma equação básica, mas o importante é interpretar o problema para chegar na solução. E a diferença gritante, então, que eu concordo com vários pensamentos, é esse. A matemática é uma disciplina que é acadêmica, que estuda números, as relações, tem fórmulas, tem maneiras específicas para se chegar ao resultado. Isso é a matemática pura. Já o raciocínio lógico, ele vai trabalhar com a própria aplicação prática da matemática. Ele está ali para resolver o problema através da interpretação de qual a melhor forma de usar esse problema. Então, na matemática, tem conceitos que são meio que abstratos, né? Enquanto no raciocínio lógico, envolve o uso dos conceitos para resolver problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Exemplo, o problema lá da construção de uma obra. A construção de uma obra aí tem lá toda aquela problematização. Que para construir uma obra são necessários tantos pedreiros, tantos dias trabalhados, né? Trabalhando tantas horas por dia. Tudo isso eu sei que eu vou usar uma regra de 3 composta, que é matemática. Porém, a resolução desse problema, que eu sei fazer, né, ali de alguma maneira, de horas, de homem hora trabalhando, aplicar alguns conceitos e interpretar o problema, é raciocínio lógico matemático. Então tudo isso é parte do raciocínio lógico matemático. Essa é a diferença gritante do raciocínio lógico matemático. E qual é o melhor? Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. A única coisa que eu falo para vocês é que, de maneira exata, o raciocínio lógico matemático a cada dia vem tomando conta dos concursos e tem se destacado, principalmente em concursos militares. E isso aí é uma tendência mundial. Daqui a pouco não vai mais haver, né, concurso cobrando apenas matemática. Então, com certeza, daqui a uns anos, só vai haver raciocínio lógico matemático.